Om Namah Shivaya, Namastê. Espero que você esteja bem. Eu sou o Edson Daniele, professor de Yoga aqui do Shankara Yoga. E a gente segue então com as nossas meditações diárias do livro do Swami Shivananda. E hoje a gente vai falar sobre a meditação do dia 9, a corrente de aço, moha. Moha, uma palavra em sânscrito com um H, não do verbo morrer. Então a meditação segue. Alguns homens se aposentam do serviço e vivem nas margens do Ganges, Narmada e Yamuna, uns rios lá na Índia, né? Eles praticam um pouco de japa e meditam, estudam Yoga Vasishta e os Upanishads, e imaginam que são Jivan Muktas. Eles mantêm um morro intenso por seus filhos e remetem sua pensão a seus filhos e netos. Eles não vão gastar nenhuma torta em caridade. São almas desesperadas e iludidas. É mais fácil para um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que para um homem rico entrar no reino de Deus. Bom, sabemos então que esse versículo bíblico já teve muitas interpretações erradas, o que gerou muita confusão. Em qualquer senda que eu conheço de estudo de espiritualidade, ninguém é contra a prosperidade financeira, riqueza, nada disso. Então, quando é dito aqui na Bíblia que é difícil para um homem rico entrar no reino de Deus, é um homem rico, apegado à sua riqueza e que só tem isso como fonte de alegria na sua vida, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá, falar da nossa meditação agora. Alguns homens se aposentam do serviço e vivem nas margens dos rios. Eles praticam um pouco de japa, meditam e eles estudam algumas escrituras, como ele disse aí, e se imaginam Jivamuktas. Então o que ele está dizendo aqui? A pessoa trabalhou, construiu lá a sua estrutura de vida, está com a sua estabilidade, continua fazendo as orações, lendo as escrituras sagradas e tem lá o seu legado para os seus filhos e netos. Então ele está com a sua vida resolvida, então eles se acham Jivan Mukta. Jivan Mukta é alguém realizado, alguém desperto e já realizado espiritualmente. E depois ele fala que essas pessoas não vão gastar nenhuma torta em caridade, são almas desesperadas e iludidas. Então, no meu ponto de vista, a interpretação aqui fala sobre compaixão. Essas pessoas, elas são pessoas competentes, muito capazes, elas buscam o sucesso profissional e financeiro, conseguem, e até aí está tudo certo. A gente aprende a viver dessa forma, né? Mas a questão é se para por aí, se isso faz da pessoa uma pessoa realizada mesmo, como ela pode achar que ela é. Não falta mais nada? Na minha opinião, essas pessoas elas têm uma visão da vida, o que é a vida que está à frente dela, um pouco limitada. Então, se é uma visão um pouco limitada, ela tem menos objetivos, ela alcança o seu sucesso um pouco mais rápido. Pessoas que têm a visão de vida um pouco mais aberta, na minha opinião, elas têm mais coisas para buscar para conseguir se sentir realizada. Então, além dessas coisas mais materiais, como a sua estabilidade profissional, financeira, o legado que você deixa, esse acúmulo, né, de bens e riqueza, o que mais que pode ter na vida dessa pessoa? Será que, por exemplo, um olhar para o próximo? Então, quando ele fala que essas pessoas não vão dar nenhuma torta em caridade, a pergunta é, quando você abre um pouquinho mais a mente, a sua visão da vida e descobre que tem outras pessoas ali, de repente passando dificuldade, ou de repente uma pessoa que você pode contribuir para a vida dessa pessoa de alguma forma, você tem a disponibilidade de olhar para isso e fazer alguma coisa? Eu vou dar contar uma pequena história aqui de algo que eu presenciei recentemente. Eu estava no mercado praticamente vazio, eu estava esperando o caixa que ia me atender terminar, né, a compra da pessoa que estava na minha frente, e o caixa do lado era o caixa para pessoas idosas, preferencialmente, né?
que estava terminando uma compra. Tinha uma senhora terminando uma compra e aí encostou uma pessoa atrás dela, jovem, com um produto na mão. Ele falou, bom, o mercado está vazio, ele deve ter pensado, vou passar aqui mesmo porque na ausência de pessoas, né, idosas, a caixa pode atender. Quando ele estava para ser atendido, encostou atrás dele um senhor com um carrinho cheio. E aí o rapaz, ele percebeu a situação, virou para o senhor e falou assim, o senhor se incomoda se eu passar na frente, eu só tenho um produto? E o senhor deu aquela bufada, olhou feio e falou, você não devia nem estar aqui, né, para começo de conversa, mas vai, passa logo aí, passa, vai, fazer o quê? Aí o rapaz agradeceu, passou o produto e depois agradeceu de novo na hora de ir embora. Eu pensei assim, falei, poxa, esse senhor perdeu uma excelente oportunidade para trabalhar a generosidade e a gentileza, né? Porque pandemia, mercado vazio, um produto na sua frente não deve fazer muita diferença. Poderia até ter se oferecido para pagar o produto para a pessoa lá, mas não. Então, na minha interpretação, a pessoa estava olhando só o mundo dela. É o meu direito estar nessa fila, é o meu direito ter o atendimento preferencial, então eu estou me sentindo lesado porque alguém que não é idoso está aqui na minha frente me pedindo. Tá certo, é um direito dele. Então vamos sempre lembrar disso. A questão aqui não é a pessoa está certa ou a pessoa está errada. A questão é o quanto você enxerga da sua vida, né? A gente, quando ele fala que essas pessoas mantêm um morra, essa corrente de aço intensa por seus filhos, será que para por aí? Será que o padeiro faz diferença na sua vida? Ele tá aqui no mundo por quê? De bobeira ou tem algum motivo? Né? A pessoa que, o cobrador do ônibus, o caixa do mercado, será que a gente não tem obrigação nenhuma no relacionamento com essas pessoas? Então, para mim, essa meditação fala sobre isso, sobre a compaixão. De novo, não tem problema nenhum você ganhar o seu dinheiro, você exigir os seus direitos. Mas, na minha opinião, ficar só aí é o que está fazendo falta para muita gente. Como eu falei, uma pessoa com uma percepção de vida um pouco mais ampliada, ela vai acabar encarando coisas como o seu trabalho interno de perdão, né, de controle do egoísmo. Isso são buscas muito difíceis, né? Muito difícil a gente olhar para dentro, para as nossas sombras e trabalhar isso. Então essas pessoas, elas vão demorar muito mais para se sentirem realizadas, diferente daquela que vê pouca coisa na vida, conquista logo o que quer, que geralmente são coisas apenas materiais. E acho que é por isso que ele diz no texto, né, que essas pessoas se sentem Jivan Muktas, realizou já, agora eu posso esquecer do que está à minha volta, eu tenho a minha aposentadoria garantida, os meus filhos estão bem e pronto. Uma outra historinha para ilustrar também essa situação. Estava participando de um grupo de conversa aí outro dia e algumas pessoas estavam comentando sobre as consequências financeiras dessa pandemia e o impacto na bolsa de valores e o quanto essas pessoas estavam perdendo dinheiro. E uma delas falou assim, nossa, eu já perdi um carro. Aí o outro falou, eu também, que tipo de carro você perdeu? De 100 mil, 150 mil? E eu fui observando essa conversa e as pessoas estavam chateadas e ficou por aí. Tem algum problema? Nenhum. A pessoa trabalha, estudou, dá duro, soube economizar, né? Não é isso que a gente aprende? Economiza, guarda, ainda mais num país que a economia é sempre incerta. Então até aí está tudo certo. Mas o cara lamentando porque ele estava perdendo dinheiro ali no investimento, será que essa pessoa sabe também que tem gente que não tem nada hoje em dia, diante dessa pandemia, independente da pandemia também? Mas será que essa pessoa consegue olhar para o outro e falar, putz, eu tô me lascando aqui, mas o outro está bem pior. Será que ele tem o que comer hoje? Alguém aqui que está assistindo esse vídeo já passou por uma situação assim, de não saber o que é comer, de não saber quando que você vai dar comida para o seu filho, ou de você estar na rua ou em algum lugar passando frio? Alguém já passou por uma outra situação que é estar nessa situação
e receber de graça a ajuda de alguém que você não conhece, que você nunca viu na vida, de repente alguém vem te dar algo que você está precisando. Então, para mim esse texto fala sobre a compaixão, a gente olhar para além dessa barreira que a gente cria, que a gente chama de a nossa vida, olhar um pouco para o outro. Então eu pergunto, qual a sua disponibilidade de olhar para o próximo? Convido então você a meditar na compaixão hoje, no olhar para o próximo. Nunca esqueça, seja bom e pratique o bem. Amém? Ou Namah Shivaya, pessoal, e até a próxima.